Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Vitória. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também. Tá bom. Tá meio gripada? Tô. Não, eu também não tô muito assim 100%, não, mas tá tudo bem. Faz parte, né? Vai. Eu até ia falar que se acontecer de dar crise de tosse, tá tudo bem. Tá bom. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da Tenda de Aruanda, Novo Caminho. Vou esperar mais uns minutinhos para a gente começar, para o pessoal ir entrando. Enquanto isso, já vamos pegar a nossa água, para que a gente possa receber todos os fluidos da espiritualidade nessa noite. Enquanto isso, eu também vou dando uns recadinhos. Todas as lives agora a gente está relembrando, né, sobre o nosso espaço físico, nossa casa. Nossos passos acontecem todos os domingos, às 8h15 da manhã. E às quartas-feiras à noite está sendo de 15 em 15 dias, mas é sempre bom dar uma olhadinha aqui no Instagram para ver o dia certinho que vão acontecer as lives, os trabalhos, né? Na quarta-feira é às 20h30 e no domingo às 8h15 da manhã. E temos também as lives aqui às terças às 21h e no domingo às 18h um estudo no Zoom, que todo mundo também está convidado para participar. Eu vou esperar só mais um minutinho, Isoleta, aí a gente já faz a prece e começa a leitura. Você está conseguindo me ouvir bem, Isoleta? Eu acho que eu que não estou ouvindo você. Não. Será que é só para mim que não tá dando para ouvir? E agora, tá escutando? Agora sim. Tá ok. É porque eu desliguei o microfone. Deixa eu só colocar o nome da lição. Eu acho que eu já vou começando então a prece, Isoleta, e depois a gente faz a leitura, tá bom? Tá ok, pode ser. Então eu vou convidar a todos para elevar o pensamento no Pai Maior, fechar os seus olhos, fazer a sua prece também interna, pedindo que a espiritualidade nos dê todas as intuições e instruções necessárias para essa noite, para mais uma semana, para o nosso crescimento evolutivo,
que sejamos sempre amparados pelos seres de luz que estão sempre ao nosso redor, por Jesus, e que seja uma noite de estudo abençoada, cheio de conhecimento para todos nós. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Então hoje a gente vai dar continuidade no livro Segue-me, do Emmanuel, e a lição de hoje se chama Fraternidade. E ele começa assim: amemo-nos uns aos outros, disse em João, capítulo 1 João, capítulo 4, versículo 7. Nenhum só monumento do passado revela o espírito da fraternidade nas grandes civilizações que precederam o cristianismo. Os restos do templo de Karnak, em Tebas, se referem à vaidade transitória. Os resíduos do circo máximo em Roma falam de mentirosa dominação. As ruínas de Acrópole em Atenas se reportam ao elogio da inteligência sem amor. Santuários e castelos, arcos de triunfo e muralhas preciosas, hoje relegados à miséria e ao abandono, atestam a passagem da discórdia, da prepotência e da fantasia. Antes do Cristo, não vemos sinais de instituições humanitárias de qualquer natureza, porque antes dele, o órfão era pasto à escravidão, as mulheres sem títulos eram objeto de escárnio, e os doentes eram atirados aos despenhadeiros da imundície, e os fracos e os velhos eram condenados à morte sem comiseração. Aparece Jesus, porém, e a paisagem social se modifica. O povo começa a envergonhar-se de encaminhar os enfermos ao lixo, de decepar as mãos dos prisioneiros, de vender mães escravas, de cegar os cativos utilizados nos trabalhos de rotina doméstica, de martirizar anciãos e zombar dos humildes e dos tristes. Um novo mundo começa. Ao influxo do Divino Mestre, o homem passa a enxergar os outros homens. O lar, a maternidade, o berçário, a escola, o hospital, o asilo, são recintos sagrados, e um novo gênio de luz ergue-se muito acima daqueles que se faziam respeitar pela espada, pelo sangue, pela sagacidade e pela força para governar as almas na terra. Sem palácio e sem trono, sem coroa e sem títulos, o gênio da fraternidade penetrou o mundo pelas mãos do Cristo e, sublime e humilde, continua entre nós, em silêncio, na divina construção do reino do Senhor. Essa é a nossa lição de hoje. Então, mais uma lição, né, que Jesus traz muito forte para a gente, a questão da fraternidade, né, que é a irmandade que Jesus espera de nós, né, sermos realmente irmãos uns dos outros. E eu acho muito interessante esse começo, que mesmo ele mostrando que essas construções antigas, elas estão ligadas à vaidade humana, ele ainda é muito humilde e ainda fala que eram preciosas, né? Eram estruturas preciosas. Então ele ainda edifica essas estruturas, mas ele mostra pra gente a relação que elas têm com a vaidade humana, que era muito presente naquela época. Era um tempo onde a exclusão era muito forte, né? Se o outro não fosse igual a mim, ele não servia. Então, para mim, não importava a opinião dele, não importava se ele estava passando por alguma dificuldade. E foi isso que Jesus veio para nos ensinar, né? Quando Jesus chegou à Terra, ele veio justamente para mostrar o inverso, de que nós devemos amar uns aos outros, que são aqueles mandamentos que a gente sempre fala aqui, né? Então eu achei interessante que sempre mostrando a humildade também, né? De Jesus, mostrando a humildade do Emmanuel, que traz de uma forma brilhante esses ensinamentos do Cristo.
A gente pensar, né? Nós estamos vivendo numa época que ainda precisamos muito da fraternidade. Nós melhoramos muito, nós evoluímos muito e a gente consegue enxergar, né, essa fraternidade nos momentos que acontecem as calamidades, né? E todo mundo muitas pessoas se mobilizam para ajudar, mas e no nosso dia a dia? Como é que nós estamos? Como é que está a nossa fraternidade para com o nosso irmão que está do nosso lado, para o nosso irmão que está ali dentro da nossa casa, na convivência do dia a dia? Nós estamos realmente sendo fraternos com as pessoas? Então, a gente precisa começar a pensar nisso, né? A pensar nessa fraternidade como um todo, porque ajudar as pessoas na rua até que às vezes é fácil, mas enxergar aquele que está precisando do nosso auxílio, muitas vezes, dentro da nossa casa, do nosso lado, do nosso dia a dia, parece que é mais difícil, né? Sim. E é justamente isso que Jesus fala muito para nós, né? Que às vezes a gente quer que a humanidade esteja em harmonia, né? Que estejamos todos em harmonia, mas às vezes dentro da nossa própria casa tá uma confusão, né? Tá uma bagunça, ninguém se respeita, ninguém consegue conversar, é tudo à base da briga, da discussão. Então, realmente, tudo tem que começar dentro de nós, né? Dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio coração, porque de nada adianta eu ajudar uma pessoa lá fora, como você falou, se dentro da minha casa eu não respeitar a minha mãe, se dentro da minha casa eu humilhar o meu irmão, né? Então, de nada adiantaria a gente praticar a caridade, a fraternidade com os outros. Isso tem que ser uma coisa que a gente tem que ter muita consciência para a gente também não se perder, né? Porque fica uma coisa muito no automático, né? Ah, eu vou ajudar o outro porque eu tenho que ajudar o outro. Mas não, isso tem que partir de dentro mesmo, né? Não é só fazer por fazer, tem que ter a intenção, né? O mais importante é a intenção, é o que a gente está transmitindo através de nós, né? Desculpa. E voltando ao começo da lição, né, Natália, quando ele fala dos grandes monumentos que o homem construiu para mostrar o seu poder, né? O seu, a sua, o seu poder mesmo, o seu orgulho. E ainda hoje nós ainda construímos monumentos para os outros, na maioria das vezes, né? Queremos ter uma casa bonita, muitas das vezes para mostrar que eu realmente tenho condições de ter, quero ter um carro de último tipo, muitas das vezes para mostrar para o outro que eu estou bem, que eu estou andando num carro melhor. Que isso ainda é a nossa materialidade, o nosso orgulho, né? Que precisamos trabalhar muito em nós. Mas, como diz, a gente tem muito tempo para trabalhar, mas também a gente precisa começar, né? Começar a trabalhar isso, porque o orgulho é o pai de todas as nossas mazelas, né? E precisamos realmente começar a construir dentro de nós algumas coisas mais sólidas, né? Como a fraternidade mesmo. Sim. E Jesus, ele foi o nosso maior exemplo, né, Isoleta, de fraternidade, Sim, de caridade, de humildade, porque quando ele chegou aqui, ele não via o que a pessoa tinha, se tinha alguma doença, se era uma prostituta, se tinha tido mais de um homem, que naquela época era um absurdo, né? Tanto que a Babi até falou aqui em alguma uma live anterior sobre aquela série The Chosen, que tá passando no Netflix. sim.
né? E naquela série mostra isso de uma forma muito clara para a gente. Que quando Jesus chega à Terra, ele realmente não se importa se aquela pessoa era um coletor de impostos, tanto que um coletor de impostos se tornou um discípulo de Jesus, né? Que foi o Mateus. Fora todos os outros discípulos que também tinham erros, fora todos os cidadãos que Jesus salvou, né? Que ele curou, os leprosos, os que já tinham cometido erros com outras pessoas, ele perdoava. Então, ele foi o maior exemplo de fraternidade que nós tivemos, né? E sem contar a fraternidade, a humildade que ele tinha de também falar dos erros dele, do que ele já tinha feito de errado e mostrar que é sempre tempo de mudar, né? Independente se ontem eu fui uma pessoa ruim, se ontem eu cometi um erro com alguém, isso não importa. O importante é eu reconhecer esse erro e a partir daquele momento eu tentar fazer diferente, né? É isso que ele busca de nós. Não é a perfeição, não é ser 100% todos os dias, porque nós somos seres errantes e a gente está nessa encarnação justamente para nossa evolução. Então, não é a busca pela perfeição, é a busca justamente por sermos pessoas um pouquinho melhores a cada dia, sempre seguindo os ensinamentos do Cristo, né? E é isso, né? Porque porque muitas das vezes foi colocado assim para nós que os apóstolos eles eram seres também que não tinham muito erros, mas não, eles foram pessoas que ele buscou, né? Que também erraram muito, que também precisou aprender a lição do Cristo. Sim. E eles aprenderam, Uhum. não como nós, que nós estamos ainda aí tentando aprender, mas eles tiveram, como diz, um curso muito intensivo, né? Intensivão mesmo daquilo. E Sim. realmente depois eles foram propagar o que Cristo nos ensinou, né? Uhum. Veio nos exemplificou, porque Cristo foi a pessoa que nos exemplificou o amor. O amor igual para todos. Ele não tinha um amor maior pela sua mãe do que ele tinha um amor do que por um apóstolo. Porque o Uhum. amor universal é isso, é nós amarmos, aprendemos a amar todas as pessoas por igual, né? Sim. Só que a gente ainda nós estamos ali, né? Caminhando devagar, tentando entender o que é esse amor universal, que muitas das vezes não conseguimos nem amar a nós mesmos. Então, essa fraternidade que o Cristo nos ensinou, primeiro a gente tem que aplicar ela a nós, né? Sim. Começar a nos amar mais, a ser mais fraternos conosco mesmo. Uhum. Porque só assim eu vou conseguir transmitir essa fraternidade para o próximo, né? Sim. A Mirna até falou que o seriado The Chosen mostra o cotidiano dos apóstolos e suas dificuldades, né? Realmente, eu acho que é uma série que está mostrando o quanto a gente também tem relação com eles, né? O tanto que a gente se aproxima nessa questão dos erros, de estarmos ali seguindo Jesus, buscando a melhoria, mas ainda assim, no meio do caminho tem altos e baixos, né? Igual a Maria, ela foi curada e tudo mais, mas no meio do caminho ela teve uma queda, um deslize, e tá tudo bem, Jesus depois perdoou e ela continuou seguindo a ele. Então eu acho, quem tiver a oportunidade de assistir, vale muito a pena, porque realmente eu acho que aproxima muito da realidade que a gente vive hoje em dia também, né? Dessa questão dos nossos erros, da gente estar buscando a melhoria através dos ensinamentos, então eu acho muito válido. E sobre essa questão que você estava falando, Isoleta, sobre a fraternidade dentro de nós, de nós às vezes nem nos amarmos, não conseguirmos nem nos enxergar, durante o estudo que eu estava fazendo para a live, eu me lembrei da lenda do Adão e da Eva, né, do Primeiro Testamento. Eu achei muito interessante que eu vi num vídeo ele comparando
o Adão, a Eva, a serpente, a nós mesmos, falando que nós, dentro de nós, nós temos uma Eva, um Adão e uma serpente. Porque quando eles foram para o paraíso, né, Jesus deu uma determinação que seria não comer o fruto da árvore da verdade, né? E apareceu a serpente, instigou a Eva e ela conseguiu convencer o Adão a comer aquele fruto. Então eles foram desobedientes, né, ao que Jesus, ao que Deus falou para eles. E depois disso, Jesus falou que se eles comessem, né, eles seriam expulsos do paraíso. Então, eu achei interessante que ele compara a Eva às nossas emoções mal dominadas, que muitas vezes a gente tem a serpente, né, que é a nossa consciência ali falando mais alto, a nossa mente querendo nos dominar, a Eva sendo essas emoções mal controladas e Adão a razão um pouco esclarecida que a gente ainda tem, né? A gente deixa a nossa emoção falar muito mais alto do que a razão. E às vezes a gente se desvia do caminho por causa disso. Então eu achei legal trazer essa lenda, que é muito conhecida por todos nós, para realmente a gente conseguir enxergar isso dentro da gente, né? A gente ainda tem muitos erros para serem consertados, mas as ferramentas estão aí para a gente utilizar, né? Todos os dias Jesus dá uma oportunidade nova para a gente tentar fazer a diferença. Só basta a gente realmente dar o primeiro passo, ter a iniciativa de começar, como você falou. Assim, e voltando lá ao que você falou, né, que a Mirna também disse da série The Chosen, isso nos incentiva, nos dá mais força para mudarmos, né? Que todos nós, querendo, com muita vontade, podemos mudar, né? Aí muitas pessoas falam, mas eu não consigo. Consegue. Todo mundo, a todo segundo, tem a sua chance de mudar algo. Né? E mostra que os apóstolos também eram cheios de defeitos, como nós somos cheios de defeitos. Mas eles, por esforço próprio, pelo incentivo do mestre, eles conseguiram mudar. Então, se a gente for introjetar isso em nós, prestarmos atenção nas lições que ele nos deixou, no exemplo de amor que ele nos deixou, na boa vontade, no amor que ele teve com os seus apóstolos e com todas as pessoas que cruzou, com toda a humanidade, nós também podemos. Basta nos esforçarmos, termos a vontade e querer nos modificar. Sim, exatamente. Né? E muitas das vezes, igual você falou do Adão e da Eva, quantas vezes, que é uma metáfora, né, que não era para eles comerem do fruto, e eles comeram, quantas vezes nós estamos ali com algum problema de saúde e o médico ou alguém fala assim, olha, se você tirar isso da sua alimentação, você vai ter uma qualidade de vida melhor, e nós não fazemos. Porque é a falta desse amor que ainda nós temos em nós, que nos falta para podermos cuidar melhor de nós. A gente tem a mania, a feia mania, ou não sei se isso está cristalizado, de achar que nós não temos o direito de dedicar um tempo para nós mesmos. E é através desse tempo que a gente dedica a nós que nós vamos começando a nos enxergar, nos melhorar e nos curar de algumas coisas. Isso é muito importante mesmo, né, Isoleta? Porque às vezes a gente cuida, né, da parte espiritual, frequenta centro, faz a leitura do evangelho, mas por outro lado a gente consome vários alimentos, por exemplo, que deixam o nosso corpo mais fraco. Então a gente precisa realmente estar em equilíbrio como um todo, né? Então, praticar ações que vão
gerar uma qualidade de vida para a gente. O nosso corpo precisa estar bom, o nosso espírito precisa estar bom, nossa mente precisa estar bom para que a gente esteja em equilíbrio. Caso contrário, alguma coisa sempre vai estar bagunçada, desequilibrada, a gente não vai conseguir focar no que a gente precisa fazer aqui nessa encarnação por isso, porque a gente sempre tem a tendência a se desequilibrar de alguma forma. Se o espiritual estiver fraco, todo o restante vai se desequilibrar também, uma hora ou outra, né? O corpo fica fraco, a gente não sente vontade de fazer nada, aí a mente começa a ficar perturbada, a gente começa a pensar coisa que não deve. Então é tudo uma sequência de fatores. A gente precisa cuidar do todo para que a gente realmente consiga executar da melhor forma o que a gente precisa fazer aqui, né? Então, realmente, o olhar para dentro, o se enxergar, o se amar, realmente é o primeiro passo, né? O que a gente precisa começar a fazer para que a gente consiga viver em harmonia com a sociedade, com os nossos irmãos, praticar a fraternidade, conseguir fazer a caridade pelas pessoas que estão ao nosso redor, próximos ou mais distantes, porque se a gente não começar por nós mesmos, não tem como, né? Igual aquele ditado super famoso: se você não se ama, como você vai amar o próximo, né? Se você não Exatamente. consegue amar nem a si mesmo, se você não consegue enxergar nem a si mesmo, o outro também você não vai conseguir enxergar o todo, né? Você não vai conseguir ver a pessoa por completo. É como se a gente se cegasse mesmo, né? A gente fecha os olhos da alma para enxergar tudo que está acontecendo. Então, por isso que é muito importante a gente estar em sintonia como um todo. Nossa mente, nosso corpo, nosso espírito, para a gente conseguir fazer as coisas da melhor forma possível. E às vezes, tem assim, te perguntar quanto tempo faz que você não leva você para passear, né? Você não se leva para tomar um sorvete, você não se leva para ir a um cinema, porque as pessoas acham que você sair com você mesmo é um absurdo. Não, né? Que às vezes a gente tem que sair com a gente, nos levar, conversar conosco mesmo e dar esse tempo para nós, fazer as coisas que nós gostamos, que nos damos prazer conosco mesmo. Por que não? É a maneira de nos conhecermos, né? De pôr para fora aquilo que está lá dentro, às vezes escondidinho, olhar para dentro de nós mesmos. E a gente precisa desse momento conosco mesmo, para nos cuidar, nos abraçar, nos amar. E daí começar a ter essa fraternidade para com o próximo. Sim. Só que muitas das vezes, quando a gente está em casa, por exemplo, sem fazer nada, a gente acha um absurdo. Nossa, mas eu não posso estar aqui parado sem fazer alguma coisa. Uhum. Não. Você está com você está ali se abraçando, se cuidando, saia, vai tomar um sorvete, vai com qual é a sua melhor companhia, Sim. Se a gente né? não gostar de ficar com a gente mesmo, né? De que adianta a gente estar convivendo com outras pessoas, Não né? tem E é como. através da solitude mesmo que a gente consegue se enxergar, né? Que a gente consegue ver os dragões que ainda temos dentro de nós, que a gente ainda precisa corrigir, precisa ver o que tem que mudar. Porque muitas vezes, quando a gente está na correria, no meio das pessoas, no trabalho, na escola, a gente não se atenta a isso, aos pequenos detalhes, né? Que é o que faz a diferença. Se a gente não enxergar as pequenas coisas, as coisas maiores vão tomando conta de tudo. E aí a gente vai se perdendo, a gente não consegue se enxergar mais, né? E isso dificulta toda a nossa convivência, a nossa socialização com as outras pessoas. Porque realmente você se exclui. Você não gosta da sua própria companhia, quando você está sozinho, você se sente sozinho, sem ninguém. E não é bem assim, né? A solitude é importante para isso também, para a gente conseguir se enxergar, ver o que a gente ainda precisa melhorar para continuar a caminhada evolutiva, né? Então, realmente é muito importante isso mesmo que você falou.
de tirar um tempinho para si, de se mimar também, né? De fazer as coisas que você gosta, ao invés da gente Sim. ficar só se cobrando, porque eu vejo que a gente ainda se cobra muito, né? A gente está o tempo todo se cobrando, não, mas eu preciso dar conta de fazer tudo, eu preciso fazer tudo, e se eu não fizer, eu estou sendo inútil, e não é bem assim. Tem que ter um momento de pausa, de parar para pensar qual vai ser o próximo passo para que a gente consiga fazer da melhor forma. Jesus mesmo, nesse seriado, tem vários momentos que ele se afasta dos discípulos, se afasta das pessoas, para que ele consiga se concentrar na missão dele, né? Então a gente precisa desse momento sozinhos, de introspecção, de olhar para dentro, para que a gente consiga enxergar a nossa missão. Então, realmente, a solitude, estar um pouquinho sozinho, fazer coisas sozinho é importante por isso, né? E porque Jesus, ele nos exemplificou tanto o amor, e a gente ainda estamos, né, ali caminhando, somos cheios de emoções, e às vezes as nossas emoções nos traem, né? Porque, como a fraternidade, às vezes você começa a ajudar uma pessoa, você começa a ajudar mesmo, ser fraterno, aí acontece um fato, aí você joga, que mexe com o seu emocional, aí o trabalho todo que você fez ficou ali, né? Porque você mexeu com o você não conseguiu lidar com as dificuldades emocionais, porque as dificuldades emocionais, elas são muito grandes, elas são muito intensas. E às vezes nós não conseguimos lidar com elas. E nós afastamos. Não temos assim a capacidade de encarar as nossas emoções mesmo, né? Sim. E por isso a gente deixa de fazer algumas coisas para o outro pela nossa dificuldade emocional de lidar com aquela situação. Sim. Realmente a gente ainda tem muito medo das nossas próprias fragilidades, né? A gente quer, igual eu falei um pouquinho antes, a gente quer tentar ser forte o tempo todo. Então, quando alguma coisa que a gente faz é, é errada ou saiu do nosso controle, a gente se frustra muito, né? Ao invés de encarar aquela situação como um aprendizado, como realmente uma oportunidade de melhoria, né? Porque vamos errar muito ainda. Mas se toda vez que a gente errar, a gente se vitimizar e falar, nossa, eu errei, meu Deus, acabou o mundo, não posso fazer mais nada, a gente não sai desse lugar, né? Vira um looping. E aí você fica rodando no mesmo lugar o tempo todo. Então é importante a gente conseguir enxergar esses erros para que a gente consiga direcionar o caminho certo, né? Falar, não, isso aqui tá errado, não posso mais cometer esse tipo de erro. Então, o que eu preciso fazer para isso não acontecer de novo? Né? Ao invés de só ficar se vitimizando e falando que acabou tudo, que você não tem oportunidades, sendo que as oportunidades estão aí todos os dias, né? Como você falou. Então, essa lição eu achei que ela trouxe muito forte essa questão da fraternidade, principalmente a fraternidade com a gente mesmo, né? Conosco mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor, para que assim a gente consiga ser fraternos com os nossos irmãos, né? Que a gente consiga enxergar realmente como irmãos, amar uns aos outros, como nós nos amamos, amar a Deus sobre todas as coisas, que são os ensinamentos que Jesus espera que a gente siga todos os dias. Através da caridade, da fraternidade, né, que nós vamos construindo e aprendendo o que é esse amor universal, né? Uhum. Porque quando você faz a caridade para o próximo, o que é a caridade, o que é a fraternidade? Porque as pessoas confundem muito caridade com coisas materiais. E não é só isso. A caridade é você saber escutar,
E hoje em dia, nessa correria, está sendo muito difícil você achar uma pessoa que escuta o outro. Uhum. Saber escutar e não sair falando que a pessoa está errada, não, escutar. Às vezes a pessoa está só precisando desabafar. Sim. É ir em algum lugar para fazer uma leitura, é saber perdoar, é saber aceitar o outro como ele é. Então, tudo isso que nós estamos caminhando, que nós estamos aprendendo, que nós temos que começar a colocar em prática, é o caminho para nos levar ao amor universal. Uhum. Quando você faz a fraternidade para o outro, você está se despendendo. Quando você sai na rua para entregar uma comida, quando você sai na rua para dar uma coberta, quando você vai a uma casa de recuperação, a um asilo, a um orfanato, para fazer uma leitura, para fazer uma visita, isso é caridade e fraternidade. Sim. Às vezes a gente tem um vizinho, que o vizinho está ali tão necessitado e nós não temos a capacidade de bater na sua porta e perguntar se ele está precisando de alguma coisa, Uhum. né? Então, essas coisas, a caridade, a fraternidade, o perdão, são ensinamentos, são construções que nos leva a aprender, a começar a construir em nós esse amor universal, né? Porque todas essas coisas a gente faz involuntariamente ou voluntariamente. Quando a gente faz uma caridade, a gente não espera que o outro vá nos retribuir, né? Sim. E é a construção do nosso amor, é a construção do amor universal. Uhum. E essa fraternidade, né, Isoleta, tem que ser uma coisa muito verdadeira mesmo, uma coisa que vem do nosso coração, porque você pode sim ter todo o dinheiro do mundo, doar várias cestas básicas para várias famílias carentes, mas se você não fez aquilo com amor, não vai ter a intenção realmente que deveria ter naquela atitude, né? Que é da fraternidade, do amor ao próximo. É só querer, assim, é uma ajuda, claro, vai ajudar a pessoa, mas a verdadeira essência da caridade não está presente, né? Que é realmente o amor universal que você falou. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso, porque às vezes a gente está muito apegado ainda nessa questão do material, como você disse. Então, para eu ser fraterno, para eu ser caridoso, eu preciso doar algum dinheiro, doar alguma roupa, e não é só isso. Você pode ser caridoso dando um abraço em alguém, dando um sorriso, falando um bom dia, ou só escutando o que a pessoa tem para dizer. E isso já é muita coisa. Você já está fazendo um bem muito grande para aquela pessoa, porque é o que ela mais está precisando naquele momento. Mas como lá no comecinho a gente falou, a gente ainda está muito ligado à vaidade, ao orgulho, né? Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, quer ter alguma coisa mais para mostrar para o outro do que realmente para usufruir daquilo, né? Então, é importante demais a gente parar e pensar se a gente realmente está fazendo aquilo com o nosso coração, com vontade, porque se não tiver, de nada adianta, né? A gente precisa parar e pensar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo. Exatamente. E se a gente for parar para pensar, um bom dia que a gente dá pode mudar o dia de uma pessoa. Você já pensou? Né? Às vezes eu saio para caminhar na rua e as pessoas passam, eu falo bom dia, tem umas que levam um susto, porque não. Mas por que você está Uhum. me dando É bom estranho, dia, né? né? Parece que é estranho ser educado. Mas um bom dia que você dá para alguém, você pode mudar o dia daquela pessoa. Você pode fazer o dia daquela pessoa ser melhor. E é uma Uhum. coisa tão simples, né? Você dar um bom dia. Sim. E a gente está vivendo num mundo tão introspectado para nós mesmos
que eu já saio na rua com o celular na mão, já olhando para o celular, eu não consigo nem olhar para frente para olhar quem que está vindo, né? No sentido contrário, porque eu estou ali no meu mundo. Sim. E se eu levantar a cabeça e falar um bom dia, eu posso mudar o mundo e o dia da pessoa. Uhum. Eu não sei se o mundo está nos tornando mais egoístas, porque nós vivemos num mundinho tão nosso, né? Ali na nossa rede social, com o nosso celular na mão, que a gente já sai de casa focado naquilo e não olha para os lados. Como se só o nosso mundo fosse importante, né? Como se só o que a Exatamente. gente está vivendo ali valesse a pena, sem se atentar às grandiosidades que tem ao nosso redor, né? Todos os dias a gente tem várias oportunidades, assim, na nossa frente de aprender com o outro. Às vezes você Ser para para fraterno conversar, com o outro, né? sim, às vezes você para conversar no supermercado com uma pessoa que você nem conhece e aquela pessoa te ensina tanta coisa em 10 minutos de conversa. E muitas vezes a gente está tão sem paciência, querendo correr e querendo resolver tudo na correria, que a gente perde essas oportunidades, né? De realmente aprender uns com os outros. Que viver em sociedade é isso, é você aprender com o outro, porque a minha experiência é diferente da sua. Então, se a gente não se abrir para isso, né, a gente vai deixando passar essas oportunidades, tanto de fazer a caridade, de ser fraterno, como também receber, né? Porque às vezes a gente também está precisando receber essa fraternidade, a gente também está precisando receber um pouquinho de afeto, de carinho, mas na correria, vivendo no nosso mundinho, a gente deixa passar essas oportunidades, né? Então, eu acho Exatamente. que realmente a gente precisa abrir um pouquinho mais os nossos olhos do coração, da alma, para começar a enxergar essas várias oportunidades maravilhosas que Deus nos dá todos os dias, né? Todos os dias nós temos a oportunidade de fazer, de ser fraternos com as pessoas, né? Começando quando a gente levanta dentro de casa, quando a gente sai na rua, sempre nós temos essa oportunidade de Uhum. ser fraterno. Eu tenho mania de falar que, para mim, do Evangelho, se a gente conseguisse fazer só uma coisa que está lá, eu acho que a gente já conseguiria dar um grande passo. É não fazer para o outro aquilo que eu não quero que faça para mim, né? Uhum. Eu acho que é um grande passo na nossa evolução Sim. moral e espiritual. Porque a gente faz tanta coisa para o outro que a gente não gostaria que fizesse para nós, e parece que nós fazemos sem se atentar a isso, Uhum. né? Nós fazemos sem perceber. E se fosse comigo, será que eu ia gostar de estar fazendo isso? Uhum. Nós nem perguntamos, a gente só faz. Sim. Então, o dia que a gente conseguir chegar ali, não fazer para o outro mesmo aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim, eu acho que vai ser o nosso primeiro grande passo. Porque tem Uhum. muitas outras coisas, né? Mas esse, para mim, do evangelho inteiro, é a coisa assim que hoje, para mim, é o que eu estou realmente acho que, precisando. Porque é o passo para nossa, primeiro passo para nossa evolução espiritual mesmo, sabe? Eu acho que você e todos nós, né, Isoleta? Todos nós deveríamos pensar isso em todas as atitudes que a gente vai fazer. Parar um pouquinho antes e pensar, porque muitas vezes a gente faz e pensa só depois quando a consequência já chegou, né? Quando não dá mais para reverter a situação. Então, se a gente parasse um pouquinho antes, 5 minutos antes e falasse, mas se eu fizer isso, eu vou estar ajudando aquela pessoa? Eu vou contribuir de alguma forma para ela? Ou eu tô tendo essa atitude só por, sabe, sem motivo? Então, é importante realmente a gente conseguir ter essa consciência, né? Eu tô fazendo uma coisa, mas eu gostaria de receber essa coisa, porque
é Exatamente. muito injusto, né, com os nossos irmãos. A gente fazer alguma coisa que a gente não gostaria que ele fizesse com a gente. Por que que ele merece e eu não mereço, né, passar por isso? Então, a gente tem realmente que começar a olhar um pouquinho para as nossas atitudes com mais atenção, né? E só para finalizar também, aqui na última frase da lição, que é só para encerrar essa questão que a gente falou sobre os valores, que muitas vezes a gente está muito ligado ao material, e naquela época Jesus não tinha nada, né, de material. Ele não veio para o mundo com um tesouro de ouro para conseguir ajudar a humanidade. Ele veio com os ensinamentos de Cristo. E aí fala o seguinte aqui no finalzinho: sem palácio e sem trono, sem coroa e sem títulos, o gênio da fraternidade penetrou o mundo pelas mãos do Cristo. E sublime e humilde continua entre nós em silêncio, na divina construção do reino do Senhor. É aquilo que a gente sempre fala aqui, né, Isoleta? Todos nós temos um pouquinho de Jesus dentro da gente. Então, se a Sim. gente abrir o nosso coração e realmente deixar Jesus agir através de nós, né, com certeza a humanidade vai começar a ser muito melhor do que está no momento, né? Para a gente realmente começar a agir com o coração, com amor, com caridade, deixando Deus agir através de nós, né? Porque Ele está aqui, dentro de mim, de você, de todo mundo que está na live, de todo mundo que está na humanidade, mas muitas vezes a gente se esquece disso, né? A gente acha que a gente está sozinho, passa por uma dificuldade, ah, Jesus não está comigo, Jesus não me ama, mas não, a gente se esquece que ele está dentro da gente. É só a gente que às vezes se fecha, se cega e não quer enxergar mais nada, porque só o que a gente acha, o que a gente pensa é a verdade absoluta, né? Então, que a gente possa aprender, continuar aprendendo todos os dias com esse gênio da fraternidade que foi Jesus e possamos continuar aí na nossa caminhada evolutiva, cada dia melhores. É isso aí mesmo, né, Natália? Sim. Muito bom. Queria te agradecer, Isoleta, pela companhia, pelas Eu que te trocas. agradeço. Agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, que participou de alguma forma. Espero que a gente possa ter passado um pouquinho do que a gente aprendeu também nessa lição e que nos atentemos sempre, né, à fraternidade, à caridade, de uma forma mais humana, né? Realmente fazendo com o coração. É isso aí, né? Agradecer a todos vocês pela presença, agradecer por estar aqui com a Natália. Ó, Natália não, Vitória, que eu tenho mania de chamar ela de Natália, tinha esquecido, mas voltou, né, Vitória? Sim, Foi muito bom mesmo participar dessa live com você. E eu agradeço que a todos agradeço. de coração. Obrigada, gente. Boa noite, boa semana para todo mundo. Até a próxima. Até. Tchau. Beijos. Beijo. Tchau.